Então, é um prazer estar aqui e esse primeiro slide ele traz uma informação que eu acho que vale a pena a gente destacar, que o melhor jeito para a gente tentar entender e prever o futuro é a gente criar ele. E para a gente criar o futuro, para a gente poder planejar e projetar o futuro, a gente tem que entender o passado. E entender o passado, no caso a gente está falando sobre cirurgia refrativa, a gente tem que pensar no histórico da cirurgia refrativa no Brasil. Há uns 10 dias atrás, o nosso querido Carlúcio Andrade faleceu, que está ele e meu pai. Meu pai foi o segundo presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, o Carlúcio foi o primeiro presidente. Esse foi o primeiro livro sobre cirurgia refrativa no Brasil. E realmente a história está muito bem contada nesse capítulo do Tratado de Catarata Refrativa, que eu ajudei a organizar junto com Armando Crema, escrito pelo Ricardo Guimarães e pela Márcia Guimarães. Então, entender o nosso passado é importante. Esse tratado foi o início da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, que basicamente juntou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, incorporando a Sociedade de Catarata. É tudo praticamente a mesma coisa, e a gente precisa entender essa questão de conceitualização. E essa história também está bem destacada nessa publicação da Brascas, que é a história da cirurgia refrativa e da catarata no Brasil. Cirurgia refrativa é uma subespecialidade da oftalmologia, ou melhor, uma superespecialidade da oftalmologia. Ela trata dos procedimentos eletivos para correção refrativa, e é muito importante a gente pensar e refletir no objetivo da cirurgia refrativa, que é certamente minimizar os erros refrativos, diminuir a dependência do óculos e lente de contato, mas mais importante que isso é você dar satisfação para o paciente com a qualidade de visão e qualidade de vida. E para isso a gente precisa entender essa tríade de tecnologia, conhecimento e zelo para poder ajudar o paciente da melhor forma possível. Então, uma vez entendendo cirurgia refrativa, o que é cirurgia refrativa, a gente precisa entender as opções que a gente tem. São vários procedimentos e como a gente vai escolher o melhor procedimento, como a gente vai planejar esse melhor procedimento, se a gente vai fazer cirurgia na córnea com LASIK, SMILE ou PRK, se a gente vai usar uma lente fáscica, ou a cirurgia refrativa da catarata, ou se a cirurgia é terapêutica, que é um domínio diferente da cirurgia refrativa eletiva. É importante a gente diferenciar a cirurgia refrativa e a cirurgia terapêutica como a gente diferencia um gatinho do leão. Mais de 95% do DNA é igual, mas é importante a gente entender que um gatinho é diferente de um leão, porque se você for brincar com um gatinho pensando que é um leão, você vai ter problema e vice-versa, mais problema ainda. Então, a diferença de cirurgia terapêutica e cirurgia refrativa é que na cirurgia refrativa você quer dar para o paciente visão sem correção. E na cirurgia terapêutica você quer reabilitar a visão, muitas vezes corrigida. Então, o resultado que seria um super resultado num anel, um crosslinking, com uma miopia residual alta, um astigmatismo residual alto, até mesmo 20/25, 20/30, de visão corrigida, isso seria um desastre numa cirurgia refrativa eletiva. Então, para isso, a gente precisa de fazer diagnóstico, e aí entra o conceito da imagem multimodal, para otimizar o planejamento e, eventualmente, prevenir complicações. E esse conceito de você trazer o conhecimento do que você tem disponível e entender contra quem você está lutando, no caso aqui as complicações, ectasia, olho seco, epitelização da interface no LASIK, a qualidade da visão, tudo isso a gente vai poder tratar e minimizar, entendendo o paciente. A propedêutica multimodal ela é fundamental e começa na própria anamnese, lâmpada de fenda, topografia de plástico, estudo da superfície ocular, imagem de Scheimpflug rotacional para fazer a tomografia, wavefront, avaliação da qualidade visual, biometria, muito importante. Hoje mesmo eu vi uma paciente, uma advogada, que ela queria operar 2 anos atrás, quando ela acabou de se formar em Direito. Ela tinha -6 de miopia. E por algum motivo ela desistiu de operar. Hoje ela volta com 6,75. E eu tenho um comprimento axial aumentado no olho dela, muito bem documentado. E ela entendeu até que se ela estava com grau aumentando, foi uma das coisas que a gente decidiu não operar, quando ela veio há um tempo atrás, e essa documentação do comprimento axial é muito importante. A tomografia segmentar se diferencia para avaliação dos segmentos da córnea, do epitélio, da balma, da junção do epitélio com a balma e da DCM, que no caso da cirurgia de catarata, da distrofia de Fuchs é tão importante, estudo biomecânico da córnea,
estudo das células com especular e confocal, e cada vez mais a gente pensa na genética. Tudo isso é o que a gente chama de propedêutica multimodal. E há alguns meses atrás, a gente foi convidado para fazer o editorial para esse jornal indiano de oftalmologia, que foi dedicado à cirurgia refrativa. E para isso a gente está usando essa tecnologia para personalizar. Na verdade, o português customizar virou um termo aportuguesado, e a gente tem que ir além dessa personalização do grau com o custom ablation, como a gente começou nos anos 2000 a falar sobre a cirurgia baseada no wavefront, agora com a topografia e eventualmente fazendo mais complexidade, com mais conceito. Mas a personalização ela vai no sentido de entender qual é a melhor técnica. Tem paciente que é melhor para cirurgia refrativa de superfície, tem paciente que pode fazer o LASIK com lâmina, tem caso que a lâmina vai dar uma imprevisão grande no flap, você tem que usar o laser de femto segundo, tem caso que o melhor resultado vai ser com o SMILE, e a lente fácil que ela ganha cada vez mais protagonismo no nosso algoritmo de raciocínio para indicar a melhor cirurgia nos pacientes com um grau mais alto e com a córnea, vamos dizer assim, mais susceptível para uma descompensação. Então é importante entender que a personalização vai também para entender quando tirar o cristalino, quando você tira o tal do cristalino disfuncional. Esse é um termo que o Milton vai gostar muito, porque isso expande drasticamente a indicação de cirurgia refrativa da catarata e a cirurgia refrativa do cristalino, e a conceitualização do que é catarata, né? O Fernando Trindade fala assim, se você dilatar o paciente, olha com muito cuidado que você vai achar a catarata desse paciente. Mas, na verdade, o conceito é disfunção lenticular, e para isso tem que pensar na qualidade da visão, na berrometria intraocular, na integração com a imagem de Scheinflug e outros testes que você pode fazer para documentar de acordo com a tecnologia que você tem disponível, entendendo essa tecnologia, a limitação do que você tem, da limitação do que existe, para poder tomar a decisão de forma mais apropriada. Então, a propedêutica multimodal ela é fundamental, isso também foi revisado na publicação no passado, que a gente colocou nessa edição do Highlights of Ophthalmology, que é uma revisão que justamente coloca a imagem multimodal em perspectiva, e hoje, isso tanto publicado, a gente pode usar com menos controvérsia esse título, né? Eu sou muito cuidadoso com as palavras, e topografia, tomografia, estudo biomecânico, tudo isso tem que ser muito bem entendido, e a literatura ela precisa estar embasada para você estar falando alguma coisa dentro de uma aceitação da comunidade científica. Uma coisa importante sobre exames complementares é que você precisa ter o entendimento dos parâmetros que são obtidos dos dados dos exames. Esses parâmetros são obtidos, eles vão ter uma consideração em relação à precisão, que é a repetibilidade das medidas, e a acurácia, que tem uma consideração com o valor de referência. Esses parâmetros vão ser dispostos em displays dos aparelhos, esses displays vão ser mais ou menos amigos do clínico para poder tomar a decisão, e cada vez mais a inteligência artificial tem um protagonismo, porque você pode juntar vários desses exames para você, eventualmente, poder tomar uma decisão, um apoio à decisão clínica de uma forma que o nosso cérebro não tem a capacidade de fazer uma análise tão multidimensional como a inteligência artificial. Mas o grande ponto é entender que a inteligência artificial está aqui para ajudar a gente, não para substituir a gente. Em alguns aparelhos, como o Pentacam, que hoje é multimodal, você tem o AXL e o AXL Wave, que fazem vários exames com base vários displays com base nessa avaliação. Por exemplo, aqui você tem fechamento angular, e você vê as características do olho que você acabou de medir em histogramas do doente e do não doente. Aqui é fechamento angular, para você falar de ângulo, a profundidade da câmara anterior e volume da câmara anterior, e aqui muito para ceratocone, que é uma área que a gente trabalha bastante, tanto para o diagnóstico como para outras aplicações da diagnose que a gente vai estar discutindo já já. E uma delas é o display Belin-Ambrosio, que é um display que junta a elevação anterior, elevação posterior e a distribuição paquimétrica, para a gente ter os desvios da normalidade numa equação linear para aumentar a nossa acurácia no diagnóstico de ceratocone. E é importante entender que isso vai além da topografia, mas a gente já consegue ir além
do Bad Day, a gente vai estar discutindo sobre isso já já. É importante a gente falar que o Belling ele trouxe para a gente um display de progressão. Esse display de progressão ele fala da precisão do aparelho. Você vai ter o ABC, o A é o raio de curvatura no ponto mais fino na face anterior e na face posterior, o ponto mais fino em si, e essa bandeirinha aqui, sólida vermelho, seria a chance de acontecer um problema relacionado com a repetibilidade. A gente tem uma estatística significante aqui para esse olho. Então, a avaliação do estadiamento é diferente de classificação. Muita gente fala que esse é um display de classificação da ectasia. É diferente. Classificar a ectasia é você dizer se é pelúcida, ceratoglobo ou ceratocone. E isso é de acordo com o nosso consenso pelo padrão de afinamento. Então, se você tem um afinamento em banda inferior, é pelúcida. Se você tem um afinamento global, é o ceratoglobo. E isso é diferente de estadiamento. E certamente a gente fica com essa questão. Isso não é um academicismo. A gente tem a pelúcida que parece pelúcida pela curvatura, mas não é uma pelúcida. Esse é o paciente que vai ter o melhor resultado com um segmento de anel curto, diferente de um caso de pelúcida real, que você tem que fazer algum outro tipo de cirurgia, como uma cirurgia muito bem demonstrada pelo Sérgio Quídico, para você fazer uma ressecção semilunar com sutura, para você tratar um caso como esse. Então é importante fazer o diagnóstico. Como eu falei, eu sou cuidadoso com as palavras. Essa é uma córnea grossa, 644, mas é uma córnea relativamente grossa, mas afinada. E aí você tem o display de progressão paquimétrica, que vê esse afinamento em relação à disposição do ponto mais fino para a periferia. Isso por quê? Porque tem uma incisão aqui que, ao longo do tempo, ela ficou instável. Isso levou a um astigmatismo com um afinamento. É uma ectasia depois de uma ceratotomia astigmática. E isso é importante a gente entender que a ectasia pode acontecer depois de qualquer tipo de situação que causa afinamento, como uma ceratite infecciosa por lente de contato, numa paciente que tem esse afinamento, que levou uma ectasia, olha o afinamento, olha a protrusão, e isso eventualmente é unilateral. O olho contralateral dessa paciente, o olho esquerdo dessa paciente não tem ectasia. Essa ectasia é unilateral. E a gente vai estar voltando para esse conceito que ceratocone é bilateral, mas ectasia pode acontecer unilateralmente. Esse caso é um caso que ele trouxe bastante relevância, porque a gente estava começando a trabalhar com Pentacam e o colega já usava o Pentacam e falou: Renato, eu estou com uma ectasia pós-PRK, mais ou menos 4, 5 meses pós-operatório, começou a encurvar a córnea. Eu falei, manda os dados desse paciente, e eu consegui avaliar pela imagem de Scheinfeld que ele tinha haze. Esse haze não estava óbvio na lâmpada de fenda, pelo menos na vez que ele fez a primeira avaliação. E agora fica fácil de ver com essa combinação, mas esse caso não tem ectasia, ele tem engrossamento dessa área, e esse engrossamento é o oposto do afinamento ectásico. Ectasia unilateral pode acontecer depois do LASIK. Esse caso é muito interessante. Esse paciente fez o LASIK no olho direito e no olho esquerdo o LASIK não deu certo, segundo a paciente. O flap ficou incompleto. Essa paciente voltou para fazer o LASIK em um outro tempo e fez o LASIK no olho esquerdo com outro microcerátomo que cortou mais fino. Anos depois, o olho direito, que foi o olho que deu certo, o primeiro LASIK, estava com ectasia, e o outro olho que ela falou que não deu certo, que deu problema, não estava com ectasia. E a diferença está no flap. Aqui o flap está incompleto. Esse flap desestabilizou menos a córnea do que o olho direito. E isso é muito importante da gente entender o impacto da cirurgia. Então, falando sobre ectasia pós-cirurgia refrativa, a gente tem que pensar em evitar fazendo um screening e um planejamento para minimizar o risco de ectasia. E é diferente de você falar em diagnóstico de ceratocone e screening para ectasia. Quando você entende o paradigma que a gente quebrou na cirurgia refrativa, com a tecnologia de cirurgia refrativa para tratar paciente com ectasia, a gente tem que entender que é diferente você avaliar uma susceptibilidade, fazer o screening para susceptibilidade e fazer um diagnóstico de ceratocone. Você fazer um estadiamento da ectasia e, eventualmente, fazer o follow-up. São aplicações diferentes que a gente tem dos mesmos exames, e a gente tem que estar com essas aplicações na nossa mente, com as perguntas certas para poder usar a tecnologia para tomar as decisões que melhor ajudam o paciente.
a primeira descrição de ectasia por LASIK foi esse trabalho do Seiler, em casos de alta miopia, tratado para fazer o tratamento da alta miopia com LASIK. O impacto da cirurgia levou a ectasia nessa série de casos. Alguns meses depois, aqui maio, junho, no JRS, 98, alguns meses depois, em julho, ele publicou no JCRS um caso de ectasia num paciente com dita forma frustra de ceratocone, esse caso com encurvamento inferior. E é muito interessante a gente refletir sobre o que é forma frustra. Mas esses dois casos fazem alusão perfeita para a patofisiologia da ectasia, que tem a ver com a resistência da córnea, no caso ele falava em resistência biomecânica alterada, em 1998, no artigo do JCRS, mas também no impacto da cirurgia, que um LASIK para alta miopia vai enfraquecer essa córnea. Mas claro que qualquer córnea pode desenvolver ectasia, o que mais enfraquece a córnea é o ato de coçar os olhos, o ato de dormir fazendo pressão contra os olhos. E entendendo essa importância de explicar para o paciente não coçar os olhos, a gente começou uma campanha há uns anos atrás, que é a Junho Violeta. E essa campanha, qualquer pessoa que escuta que não deve coçar os olhos vai se beneficiar dessa informação simples. Mas eu acho que qualquer especialista em córnea, qualquer oftalmologista que entende ceratocone pode refletir um pouco mais e aprender uma pérola quando entende que coçar os olhos agrava o ceratocone, mas pode causar uma ectasia. São duas coisas bem diferentes. Causar ectasia, qualquer córnea pode desenvolver ectasia se tiver um impacto maior do que a resistência que ela consegue aguentar. E no caso de agravar o ceratocone, o paciente já tem a doença e o agravamento vai acontecer com um estímulo maior. São dois pontos um pouco diferentes e certamente a nuance até no prognóstico e na conduta terapêutica pode fazer quando você tem uma propedêutica multimodal para entender se o paciente tem mais ectasia ou mais ceratocone. Eu tive o privilégio de fazer meu treinamento com o Steve Wilson e um pouco antes do fellow, a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já, eu comecei esse trabalho que levou em conta as complicações de LASIK para fazer uma revisão da literatura. E logo no início a gente aprendeu que o screening pré-operatório é importante e procurar o ceratocone leve é fundamental. Mas o que é ceratocone leve? O problema é quando você tem pacientes normais com assimetrias, então você quer aumentar a especificidade do exame, e eu diria que até os pacientes com topografia normal que têm alguma susceptibilidade, e esse é um conceito que a gente teve que lutar bastante, porque essa frase ele literalmente editou desse parágrafo. Mas nesse artigo a gente já falava também que mais importante que 250 micra de tecido no leito residual, a gente falava em metade, contribuição muito positiva do Marconi Santiago, alguns anos depois, que colocou que 60% seria mais adequado ainda do que metade, com o PTA, com o conceito do percentual de tecido alterado de 40%. Qual a altura? Sendo rígido. Então, é importante a gente entender o impacto da cirurgia. E o Brad Randleman, em 2008, ele publicou no Ophthalmology, depois no Archives, no American Journal, que a gente tem vários outros parâmetros, além da topografia e do leito residual, destacando a questão da idade, que é um substituto da biomecânica. Então, idade jovem é importante da gente entender. Nessa série de 300 mil LASIKs feitos entre 2007 e 2011, Steve Schallhorn ele trouxe a informação que a ectasia pode acontecer em olhos totalmente normais e a ectasia pode não ocorrer em olhos bastante alterados. Você tem aqui 1% dos olhos sem ectasia, ditos como forma frustra de ceratocone, e dos casos de ectasia, 30% tem o padrão que ele chama de normal. Então a pergunta é, o que seria forma frustra de ceratocone? Eu diria que é frustrante você tentar definir forma frustra de ceratocone, mas esse caso ele mostra as duas possibilidades. Yaro Rabinovitz, ele uma das pessoas que mais contribuiu para o conhecimento de topografia, desde o início da topografia ele estava presente nas contribuições dele com Peter MacDonald, e até hoje ele trabalha bastante de forma bastante proativa para entender mais como tratar o ceratocone, usando a genética, uma das pessoas que mais tem estudo sobre isso, mas ele coloca que o olho direito desse paciente com 20/20 de visão e lâmpada de fenda normal seria a forma frustra. Kleiss, no editorial em 2009, no British Journal, ele colocou que os olhos contralaterais
considerados assimétricos e eventualmente chamados de unilateral, a gente prefere chamar de muito assimétricos, eles são os casos de forma frustra. Então, definições bem diferentes existem, né? Isso deve ser entendido no contexto que Amser não tinha nenhuma topografia disponível, ele tinha uma ceratoscopia do disco de Plácido para fazer uma avaliação, vamos dizer assim, o mais objetivo possível, de forma bastante laboriosa, fazendo cálculos dos reflexos dos discos de Plácido. Mas é importante entender que não existe consenso hoje sobre o que é a forma frustra de ceratocone. E a nossa contribuição de 2009 é que um olho com forma frustra seria definido com aquele olho com alta susceptibilidade para progressão ectásica. Isso está de acordo com a definição básica do Amser, que é uma forma incompleta ou abortada da doença, que pode acontecer numa topografia normal, mas a gente só vai poder detectar se a gente fizer uma avaliação longitudinal e esse paciente eventualmente progredir para ectasia. É por isso que a gente precisa tentar, com uma avaliação mais profunda possível do momento atual, tentar entender o que esse paciente pode ter de progressão ectásica, susceptibilidade. Um caso como esse seria o caso identificado como forma frustra. Ele tem uma topografia normal, fez uma ectasia pós-LASIK com flap relativamente fino, com subbauman queratomileusis, né, usando laser de Fento segundo, leito residual mais que 300, PTA menor do que 0,4, mas aí esse amarelinho aqui que aparece na escala do Steve Kleiss, que é uma escala de 1,5, seria alterado. E é importante a gente dizer que esse caso motivou a gente para fazer o estudo da variabilidade subjetiva da classificação. Então, a gente tem aqui 25 olhos, esse é o caso número 6, que foram examinados por vários colegas com duas escalas, a 1,5 e a escala de meio. Esse paciente foram vistos de acordo com a classificação do Rannemann, normal, voltar assimétrico, não tem o 2, e o 3 seria um desvio dos eixos, dos eixos, e você tem a forma frustra aqui como o grau 4. É importante entender que esse paciente ele teve a moda de 0 nas duas classificações, mas variando de 0 a 3 e de 0 a 4 com a classificação na escala de 0,5. Então, a moda foi 0, mas a variação é grande. Então, é importante entender que a gente precisa de índices subjetivos, e a nossa ideia dos índices subjetivos é tentar juntar a elevação com a paquimetria, e a gente tem aqui parâmetros que são usados até hoje, são válidos para identificar a ectasia susceptível, a susceptibilidade para ectasia, o BED-D acima de 1,4, o ART máximo abaixo de 395, a gente tem índices que podem ser usados, mas isso precisa aumentar a nossa sensibilidade e especificidade. Casos de SMILE com ectasia, esse caso a gente teve chance de analisar em detalhe, fez uma carta para o editor no JCRS. Esse caso tem o que a gente chama de forma leve de ceratocone com baixa ceratometria. Esse faz parte da tese de doutorado da doutora Louise Spocart, que faz realmente uma série de casos de ceratocone clínico com baixa ceratometria, definida com ceratometria mais baixa de 45,5, 46, e esses casos podem ter índices topométricos bem alterados. Mas, entendendo a necessidade de evolução, a gente vai para a biomecânica. A biomecânica é um dos parâmetros do tecido, além do que o Steve Wilson estuda, que é a cicatrização, mas é um exame que o Canrobert define muito bem como um exame do passado que nunca existiu, do passado da época da ceratotomia radial, ele como um dos pioneiros da cirurgia refrativa no Brasil, com a cirurgia incisional, que faz um efeito biomecânico de enfraquecer a córnea, faz uma ectasia na periferia para aplanar o centro. Então a gente tem o Ocular Response Analyzer como primeiro método para avaliar clinicamente a biomecânica da córnea. Aqui o nosso querido David Luce, que foi um dos inventores do tonômetro de sopro e a pessoa que fez a sacada que tinha um segundo momento de aplanação, que é a córnea voltando. E esses desenhos aqui, a gente tinha uma certa dificuldade de aceitar e de visualizar isso. Depois que a gente conseguiu entender que isso acontecia com algumas técnicas de fotografia, a gente começou a entender a importância do waveform. E aqui a gente tem a tese do Bruno Fontes, uma tese brilhante de doutorado na Unifesp, que eu tive o prazer de colaborar, junto com o Walter Nozek, que foi o orientador. A gente vê a diferença estatisticamente do normal e do ceratocone, tanto para a esterese como o CRF, mas aqui você tem uma córnea fina
normal, com 9,1 de esterese, e uma córnea com ceratocone leve, até mais grossa do que essa, e você vê o sinal de deformação da córnea totalmente diferente. Isso foi continuado na tese do Alan Luz, que mostrou que esses parâmetros da deformação poderiam ser até integrados com a tomografia do Pentacam para aumentar a sensibilidade nos casos altamente assimétricos que a gente já chamava de forma frustra de ceratocone há cerca de 10 anos atrás. E a gente pode entender que a nossa logo do centro, do grupo de estudos que a gente tem de tomografia e biomecânica da córnea era justamente a integração da biomecânica do ORA e da tomografia com Scheinfeld, mas isso teve uma evolução. E esse caso, que foi um dos casos pioneiros, vamos dizer assim, iniciais na nosso entendimento da susceptibilidade, o olho esquerdo fez o LASIK, teve ectasia, o direito não fez nada, está estável e tem um BED-D alterado, um ART máximo baixo e alterações na esterese que a gente pode eventualmente identificar aqui. Esse caso, ele serviu para essa documentação em 2010 para falar da susceptibilidade, mas a evolução do entendimento da deformação fica com muito mais caracterização com a imagem de Scheinfeld dinâmica, que você tem uma córnea normal, uma córnea grossa e bem forte, e você tem a imagem de Scheinfeld com essa alta velocidade em 31 milissegundos, tirando 140 fotos, e você caracteriza a deformação, a velocidade, a relação do centro e da periferia, tudo isso a gente vai estar dissecando de forma bem cuidadosa na aula de biomecânica. E a gente tem o CBI, que é o parâmetro biomecânico da córnea, que alguns anos depois também ganhou o prêmio Trautmann, da mesma forma que o Bruno ganhou alguns anos antes. E a gente tem aqui o entendimento de que a córnea mais, vamos dizer assim, complacente, a córnea mais forte, você vai ver a diferença na deformação. Ela aplana de uma forma diferente, com mais resistência. Uma das coisas importantes é entender que a pressão intraocular faz um papel fundamental nessa deformação também. E considerando isso, a gente já fez aqui a nossa logo, o grupo de estudo aqui, já botando um pouco mais do Rio de Janeiro, e essa questão da deformação dinâmica, essa foi a segunda logo, e a gente já falava cada vez mais na integração do shape da biomecânica, esse artigo de revisão que contou com o professor Milton Ruiz Alves, junto com Jorge Casal, vários colegas que realmente ajudam muito nesses anos de trabalho que a gente tem no nosso grupo de estudo. E não posso deixar de citar o BRAIN, que realmente, junto com o trabalho excelente do doutorado do Bernardo Lopes e também de Edileuza Leão, a gente começou a integrar esses dados para fazer com o Random Forest, que é uma forma de inteligência artificial, a integração dos dados do Pentacam e do Corvis. Agora é mais fácil, porque quando o Alan fez o trabalho dele, a gente tinha 2 aparelhos de 2 empresas diferentes, e era um grande desafio a gente poder juntar esses dados. Então, no JRS, em 2017, a gente publicou esse trabalho que, com olhos bem normais pela topografia, contralaterais de paciente com ectasia clínica no outro olho, 72 dos 94 não tinham sido operados, os outros olhos foram operados, mas com ectasia inquestionável no exame pré-operatório, a gente juntou 94 olhos e comparou com um olho randomicamente selecionado de 204 ceratocones e 480 normais. E a gente vê que a separação aqui é muito eficiente, e a gente conseguindo com um cutoff mais baixo, em torno de 0,3, a gente tem uma sensibilidade de 90,4%, e isso é o que a gente chama de susceptibilidade para ectasia, um índice que substitui a susceptibilidade para ectasia. Aquela paciente que fez ectasia no olho esquerdo, o olho direito dela estável, você vê as alterações leves, o BED-D muito consistente com o que a gente publicou em 2010, e nesse caso você vê que a biomecânica está bem alterada, 0,78, e é muito interessante a gente ver que a integração realmente, um caso que não fez parte do algoritmo de treinamento do Random Forest, para a gente poder entender essa susceptibilidade de uma forma mais sensível. Olhos de gêmeas que estão idênticas, você vê a topografia normal em uma das gêmeas nos 2 olhos, na outra é um caso altamente assimétrico e o TBI alterado em todos os olhos. Esse caso aqui ele traz mais um detalhe, que é a genética. O AvaGen é um novo kit que tem para diagnóstico de ceratocone do ponto de vista genético, susceptibilidade,
e essa gêmea, a primeira conclusão deles é que elas eram gêmeas. Eu falei para eles, até parece brincadeira, você me dá tanta informação para falar que elas são gêmeas. Eu quero saber se elas têm a susceptibilidade para a ectasia. E alguns anos depois, o kit para desenvolver, identificar o risco de ectasia por esses genes foi interessante nesse caso. Isso é um trabalho que merece uma continuação e a gente tem bastante esperança de poder colaborar de forma bastante eficaz nessa área. Porque a gente sabe que ectasia unilateral pode acontecer, mas o ceratocone é bilateral. Então, o ceratocone unilateral não existe, mas ectasia unilateral existe. É muito importante entender isso. Eu sei que o Milton gosta de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, e essa analogia com a sabedoria do Yoda, que ceratocone é bilateral, ela é um conceito importante para a gente poder entender nessa situação. E a gente publicou em 2016 um artigo de um caso que o paciente tinha 20/20 de visão no olho esquerdo, fez o anel no direito para tratar uma ectasia, inquestionavelmente ectasia do lado direito, ficou ótimo, e ele foi para Londres. E em Londres, o Dan Bernstein fez, na London Visual Clinic, uma avaliação, o epitélio normal, o Gamian-Gatinel com o score analyzer normal, e esse paciente ele tinha um TBI bastante normal no exame de 2014 e voltou uns anos depois para fazer um segmento comigo em 2018, ainda com TBI bastante dentro do normal. Então esse é um caso que o olho direito tinha uma ectasia, não era um ceratocone, e o olho esquerdo absolutamente normal. A gente vai além para a segmentação da córnea, isso, o Dan Bernstein foi certamente o pioneiro com ultrassom de alta frequência, mas isso só foi popular quando o David Huang e a Yan Li conseguiram fazer essa segmentação no ACT. E há uns anos atrás a gente publicou essa revisão do papel do epitélio para o cirurgião refrativo, aqui não só para fazer diagnóstico de ceratocone, que você tem o olho contralateral de um paciente que tem uma ectasia no olho direito, e vários casos de ceratocone, vários pacientes diferentes. Aqui você vê o encurvamento aumentando, a elevação anterior aumentando, a paquimetria diminuindo e o epitélio cada vez mais fino e o donut. Mas aqui fica difícil de você identificar, e até mesmo para avaliar resultado de cirurgia terapêutica, como no caso da hiperplasia pós-anel, como a gente correlaciona aqui o anel que a gente implantou no olho direito do paciente que tinha uma ectasia unilateral, e você vê a hiperplasia aqui explicando um pouco do efeito da cirurgia. Mas a segmentação ela vai além disso. Você pode avaliar o que a gente chama de distrofia da membrana basal oculta. E esse caso não é tão oculto, porque pelo reflexo vermelho você vê um pouco das impressões digitais e um pouquinho de mapa nessa situação. Mas esse paciente, você vê a segmentação aqui, você vê um epitélio com uma membrana basal mais espessa. E olha como é que esse paciente se comporta na cirurgia para você fazer. Eu uso o PTK para tirar o epitélio desde 2008, quando eu vi num congresso lá em Maringá, o Paulo Shaw operando ao vivo no Alegreto da Edna, fazendo cirurgia de PTK para tirar o epitélio. E eu achei isso fantástico, sempre achei isso muito interessante, mas nesse caso aqui a gente decidiu fazer o que a gente chama de epiteliorhexis, já sabendo, pela antecipação da imagem, como é que a gente poderia fazer essa cirurgia. Essa paciente queria fazer SMILE, e eventualmente a epitelização na interface do SMILE é um dos problemas mais graves que a gente tem. Agora entra uma parte interessante, porque forma flustra de ceratocone é diferente de ceratocone suspeito. Eu diria que eu não preciso fazer exame nenhum, todo mundo é suspeito. É importante entender que suspeito não quer dizer nada, a gente precisa fazer mais exames. E eu posso dizer que isso ressona muito de forma especial para mim, porque quando eu tinha 24 anos, esse é o meu case report. Em 1997 eu era R1 no Instituto Tadeu Ocidental em São Paulo, e 20/15 de visão, refração praticamente plana. Olha a minha topografia. É uma topografia suspeita de ceratocone. Na verdade, essa topografia é topografia alterada. Nessa época, a gente recebeu um Orbiscan, em 98, que faz uma avaliação tomográfica da córnea, o Orbiscan 1, que não tem o disco de plácido ainda, e esse tipo de imagem trouxe até o meu interesse, porque eu comecei a entender um pouco mais sobre ceratocone por interesse próprio, e esse tipo de imagem me inspirou para fazer o estudo da progressão paquimétrica a partir desse tipo de informação. Mas o que é interessante é que nessa época eu tinha sido aceito para fazer o fellow nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito boa, eu fiz a prova para validar o diploma lá, e o Steve Wilson me convidou
para sair do board, conheci ele no congresso da ASCRS, e ele publicou Cautious Regarding Measurements of the Posterior Cornea. Então, é basicamente um artigo que destruía toda a confiabilidade que a gente teria no Orbiscan, isso em julho de 2000, e eu estava para ir para o Fellow, comecei o Fellow alguns meses depois, por causa de um problema no visto, era para começar nessa época, eu comecei só em outubro, mas realmente nessa época a gente estudou muito a topografia, ele tem várias publicações da década de 90 com Steve Kleiss, e uma delas foi essa que a gente botou em 2003, saiu em 2003, depois de várias revisões, caso com 20/15 de visão, 20/20 menos, 20/20 menos 2, esses pacientes têm topografia alterada e mostra que a topografia é sensível para identificar anormalidades antes da lâmpada de fenda ficar alterada, antes do paciente perder linha de visão corrigida. Mas essa mesma razão é a razão que a topografia não é suficiente. E você vê o meu olho, anos depois, eu ainda continuo com 20/20 mais de visão, sem correção. Hoje eu sou um presbítero, eu sou um cristalino disfuncional grau 2, e esse é um aparelho que faz a topografia e a berrometria integrados, e faz também a paquimetria. Então você tem realmente um encurvamento inferior bem estável, e se você olhar outros exames, como o Pentacam Wave, que mostra praticamente a refração igual, e a minha biomecânica, eu tenho aqui uma córnea relativamente susceptível, mas isso não é um ceratocone. Certamente eu parei de coçar os olhos quando eu comecei a me preocupar com essa questão de ceratocone, eu parei de coçar os olhos, e talvez se eu tivesse coçado muito o olho, eu teria sido um ceratocone leve que evoluiu, e hoje eu tenho uma córnea que eu diria que é uma forma frustra de ceratocone, e não é nem um pouco frustrante saber que eu tenho uma córnea estável. Você era um coçador? Não, não sou um coçador não, mas na minha família, a família Ambrosio tem vários ceratocones na família Ambrosio. Isso eu identifiquei em tia, em tio, que eu já operei de catarata, e isso é uma questão até interessante. Quando começar os estudos de genética, a gente vai estar chamando meus parentes para poder fazer um estudo, e vai ser mais uma contribuição familiar autêntica. Mas essa é a história, que o diagnóstico, hoje em dia, se você pega um caso como esse, e você fala, um paciente jovem, vamos fazer um crosslinking, talvez você vai estar atrapalhando mais o paciente do que ajudando. E isso é muito importante da gente entender, e é por isso que eu consigo fazer uma empatia muito grande na avaliação do paciente, quando ele precisa operar, porque certamente com 20/15 de visão, o crosslinking não estaria me ajudando, estaria mais aumentando o risco de eu ter uma doença iatrogênica e uma perda de visão por causa disso. Então, a gente vai chegando aqui no nosso curso, né, que é um curso de imagem multimodal. A gente vai falar sobre nomenclatura, vai falar sobre os conceitos básicos. Isso inclui estatística, a inteligência artificial aplicada, que eu chamo de inteligência aplicada da inteligência artificial, e também inteligência anciã aplicada, né? O conceito do BRAIN, que é o A2I, que seria a aplicação da inteligência artificial. Eu faço isso ao quadrado 2 vezes, porque é a inteligência anciã da filosofia que também é aplicada com esses raciocínios para o diagnóstico. Isso é fundamental para a decisão clínica, para a gente ajudar o paciente e saber o que vem por aí. Cada vez mais está pronto para integrar informação da imagem com o que a gente vai ver de estudo genético para medicina individualizada, personalizada. E uma das coisas que a gente pretende trazer é muitos exemplos. Já tem mais de 500 exemplos já selecionados. O problema é selecionar, escolher dentro desses exemplos quais são os casos que a gente vai estar selecionando. E como o Milton fez muito da minha orientação para esse tipo de contribuição, a gente vai ter uma forma de integrar as pessoas, de estar colaborando e discutindo as ideias num grupo de WhatsApp específico para esse trabalho, que a gente chama de uma tribo desse curso, que vai estar discutindo esses exemplos da forma mais, vamos dizer assim, detalhada possível, para a gente poder sempre aprender junto, porque quando eu preparo uma aula como essa, vocês não imaginam o exercício de reflexão e de tentar fazer um raciocínio linear para poder, vamos dizer assim, apresentar de uma forma bem otimizada esses conceitos. E certamente eu aprendo muito, muito, muito quando eu estou apresentando
alguma coisa para vocês. Então, um próximo passo, a gente fala sobre cirurgia ceratorrefrativa, mas tem a cirurgia refrativa da catarata, e esse é um conceito que o Jorge Haddad vai publicar agora na revista da Oftalmologia em Foco, o artigo dele. Ele fez o fellow com George Boring, que foi uma das pessoas que começou com esse conceito da disfunção lenticular, e junto com o Fernando Faria Correia, a gente fez também uma revisão para a RBO, que também está em fase final de revisão, a Revista Brasileira de Oftalmologia, agora sendo comandada pelo nosso amigo Ricardo Paleta Guedes, de Juiz de Fora, que realmente com muitas ideias boas, a gente fica muito contente de estar colaborando com a RBO, com esses artigos que podem ser muito importantes para a nossa prática da oftalmologia, que é explicar para o paciente o cristalino disfuncional e saber quando é que é para tirar a catarata, isso independente de uma visão. Você vê que eu botei cinza claro aqui, 20/30 no Snellen, 20/50 no Snellen para o estádio 4 e 5, mas aqui, independente da visão de alto contraste, você já tem catarata. E aí eu passo